Acordem, homens. Hoje, esse vídeo, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo há uma semana atrás, na UPA da PE 15. Precisei levar minha mãe, precisei socorrer minha mãe devido a essa questão da ansiedade. E a ansiedade altera e muito a pressão dela. Cheguei lá na UPA, estava muito frio. E assim, né, tem aqueles procedimentos normais, né, o protocolo. Chegamos e ficamos esperando ela, como ela é idosa, então passar pela médica, né, para a médica fazer a observação. Era a segunda vez que eu a levava. Só que eu disse assim: mãe, fique aí que eu vou aqui comprar algo, porque minha garganta resseca, então eu preciso de algo doce. Saindo, me deparei com um homem, era um homem, né, visivelmente, desacordado numa maca. Naquele momento eu só olhei rapidamente e fui embora, não prestei bem atenção. Na volta, me sentei, né, perguntei como minha mãe estava. E aí, depois de uns 15 minutos, chega esse homem. E aí me veio um filme. Em determinado ponto, para que vocês entendam, quando eu fiz exame para segundo para terceiro Dan, e aí tínhamos duas pessoas comigo, tá? Tem até uma filmagem a respeito. Eu, um professor de Alagoas, que não falha a memória, e um colega meu, né, daqui mesmo do bairro. E teve um determinado momento no exame de graduação que nós somos submetidos a muita coisa. A gente faz defesa pessoal, luta combinada, defesa e ataque, técnicas de defesa e ataque. Pô, é um exame completo, chute, etc. Chute na raquete, chute no aparador, ok. E um determinado momento, o mestre nos chamou para fazer luta frente a frente. E aí, quando eu fui fazer luta com essa pessoa de Maceió, esse professor de Maceió, ele partiu para cima de mim, certo? Papai querendo assim, querendo como se fosse, eu estava fazendo para segundo Dan, ele também, eu estava fazendo de segundo para terceiro, ele também, e ele partiu para cima, pai, querendo, né, algo mais, querendo, vamos lá, querendo arrancar minha cabeça. Deu a entender. Só que na hora a adrenalina estava muito forte e a gente começou, mas com um pouquinho, se aquele mundo olhou, né, que é um chute giratório, tivesse pego na minha cabeça, acabou, velho. Eu poderia até não estar contando a história para vocês aqui agora, porque foi muito forte. E então, esse outro meu amigo, ele observou e disse: ô meu irmão, peraí, pode fazer isso não, pô, isso aqui é um exame de faixa, a gente tem que se ajudar. Aí ele pegou, foi para cima do cara e os dois trocaram vamos ver, né? Quer dizer, no momento eu percebi, só que eu também, né? Eu estava com muita resistência e eu, muito experiente na história, não deixei, né? Eu penso muito rápido. Só não tenho a técnica que aquele professor tem, hoje ele é mestre. Eu não tenho a técnica que ele tem, né? De pontapés, assim. Muito bom, muito flexível. E o cara, os dois também muito flexíveis, ele foi para cima e comprou a briga. E naquele momento eu tava só, queria fazer meu exame, certo? Queria dar a minha parte, fazer a minha parte do exame. Mas eu percebi isso. Depois nós conversamos e eu disse: pô, por que tu fosse para cima do cara? Ele fez: eu não gostei da atitude do professor. Não gostei da atitude dele. E meu irmão, a gente é irmão, bicho. Se bate um, bate todo mundo. Resumo da coisa, o exame passou, pá. E eu assim fiquei muito lisonjeado com a atitude que esse meu colega tomou. Bem, voltamos para contextualização da UPA.
E aí, quando eu me deparo, chega aquele homem numa cadeira de roda, empurrado por uma mulher. Não sei se era a mãe dele ou era a família dele. Deve ter sido alguma família dele. Os bombeiros também estavam com ele. E eu percebi que a situação dele era muito grave. Assim, ele estava desacordado e agora, né, ele tornou. Ainda bem, né? E assim, com uma fisionomia meio que perdida, ou meio que uma fisionomia assim, meio que se questionando porque estava ali, o que foi que ele fez. Essa forma de pensar é minha, tá, gente? Foi o que deu a entender. Só que quem era aquele homem? Era justamente o meu amigo, o meu irmão de arte marcial, que outrora, conversando com outro amigo nosso, eu perguntei, cadê fulano? Aí fez que eu quero fazer uma entrevista com ele. Ele lutou com um cara chamado Soneca aqui, que Soneca é um dos lutadores com um grau de importância para o nosso taekwondo pernambucano. Ele tinha lutado, ele disse, pô, fulano lutou com Soneca, pô, eu queria falar com ele, porque ele é um cara que apresentou uma técnica muito boa perante o Soneca. Não ganhou, mas apresentou. E era ele. Ele fez, não, olha, fulano está internado, está passando por problemas de alcoolismo, mas não é só o alcoolismo, sabe? Foi toda uma avalanche de problemas que esse meu amigo, esse meu irmão de arte marcial teve. Algumas coisas eu acompanhei, que eu conversei com ele anteriormente, anos atrás, mas assim, eu não sabia que ele estava numa situação tão difícil. Resumo da coisa, naquele momento, minha mãe foi chamada para poder falar com a médica, eu passei por ele e toquei nele assim, e ele me abriu um sorriso desse tamanho, aí falei, mestre Araquitã, opa, meu filho, como é que tu tá, bicho, como é que tá? A gente sempre pergunta, né, eu vi que ele não estava numa situação boa, era perceptível isso, e você encontrar colegas seus, irmãos de arte marcial, e você daquela forma, aí eu penso que para a pessoa é muito difícil. Imagine, para a gente é difícil, imagina para a pessoa, para aquele homem. E eu tentei ser o mais solidário possível naqueles rápidos instantes. Eu toquei nele, cumprimentei, baixei minha cabeça, como é que você está? Depois eu falo contigo. Aí minha mãe passou pela médica, a médica passou um medicamento, a gente foi lá, aí eu toquei mais uma vez nele, daqui a pouco eu falo com você. E ele dava a entender que ele estava esperando um médico também. Ou ele estava esperando ser transferido para algum lugar. Eu sei que ele estava muito debilitado e mal, acho que ele mal andava, ele estava na cadeira de roda. Depois eu fui para lá, minha mãe foi medicada e eu fiquei observando ele de longe. Ele estava dormindo, estava muito cansado, ou estava ainda sob o efeito de alguma coisa. E assim, eu fiquei durante mais de 1 hora observando ele, vendo que como é que um atleta daquele porte, daquele nível, chegou àquele ponto. E ao mesmo tempo, algo em mim travou, porque me deu muita vontade de ir falar com ele. E a mulher estava próxima, né? Depois eu passei por ela disse assim, ela perguntou se você o conhece, eu digo, eu conheço. Ele estava dormindo. Eu digo, é um excelente professor, um excelente atleta, pelo menos ex-atleta. Aí, naquela coisa, né, a gente estava esperando minha mãe ser chamada de novo, porque tinha um tempo que o medicamento precisaria fazer um efeito, de 1 hora, para a gente poder voltar. A gente estava bem perto. E eu comecei a observar, ele dormia, acordava, e assim, eu fiquei muito impedido de chegar e falar com ele. Porque eu me coloquei no local, no momento que ele estava ali, na situação dele, e talvez até ele não queria nem que ninguém fosse ali falar com ele. Ou queria, não sei. Eu criei um impasse na minha cabeça.
Mas depois a gente foi na médica e minha mãe, eu passei por ele de novo, aí fui lá, na volta eu cumprimentei, ele estava já, né, esperto. Eu digo, meu irmão, quero falar contigo, tá certo? E pode contar comigo com o que você quiser, você precisar. Porque pelo menos um pouco de conhecimento a gente tem. E ele ficou lá e eu não sei a situação dele, tá certo? Infelizmente, nós professores, nós não devemos só ver no atleta, a situação olímpica, o sonho olímpico, né? A gente tem que ver que por trás daquela pessoa tem um ser humano que muitas vezes tem suas necessidades e tem seus vícios. E esses vícios poderão ser destrutivos, tanto para ele como para a família, tá bom? E a gente tem que procurar entender isso e trabalhar o atleta, o aluno desde cedo, para que ele não chegue nessa situação, tá bom? Então, meu amigo professor, meu irmão de arte marcial, pode contar comigo, tá? A gente ainda vai se encontrar e a gente vai bater um papo legal e aí, através do meu conhecimento que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Massa? Valeu e fica com Deus. Massa?